a mais um Tamo Junto Cast, seu podcast de expansão da Bíblia. E é isso, nós estamos aqui mais uma vez para expandir um pouco mais no conhecimento da palavra. E mano, hoje vem com a gente que o tema tá quente. Ih, rapaz, hoje o babado é forte. É isso aí. Porque, mano, hoje nós vamos falar de Eu estou sentindo uma treta. Pra quem conhece o meme, quem não conhece, tudo bem. Nós vamos falar de treta hoje. Eita, treta, né? Quando é treta, eu tenho um seguinte consentimento. Quando você fala, rolou uma treta, todo mundo, tipo, você pode estar numa roda de conversa de amigos, quando você fala, rolou uma treta, todo mundo para pra te ouvir. Faz sentido. O povo gosta de uma treta. E na Bíblia tem uma treta, e das grandes. E é doido, né? Porque a gente, assim que termina de ler, a gente recém veio no podcast que a gente gravou sobre o casamento, né? Uma festa. Uhul, galera lá, toda Que felizona. aconteceu uma situação ali meio que complicada, né? E quem ouviu o podcast anterior foi lá e viu. Se você não foi lá, então vai ver lá 7 dias de festas e uma treta, que vale a pena, quer dizer, 6 dias de festas e uma treta, que você vai ter umas sacadas bem legais. E aí, o nosso livro de João, que é onde está narrando essa história que a gente vai ver hoje, a gente vê claramente que, tipo, cara, Jesus saiu de um casamento e de lá ele vai pro templo. Né? E antes da gente entrar nessa questão do templo e tal, eu acho que seria interessante a gente trocar uma ideia aqui sobre o que te ira, o que te deixa irado. Que te deixa bravo, full pistola. Pensa aí, você que tá ouvindo a gente. Quais as situações que te deixam assim, nossa, isso aqui pra mim me tira do sério? Quer começar, amor? Então, acho que é melhor eu deixar, né? Porque é um livro. Tem algumas coisas que me tiram do sério. Uma delas é, por exemplo, se você chegar e não ter comida. Tipo, você tá doido, morrendo de fome e não tem comida. Então ficar sem comer ou esperar para comer me deixa extremamente irritado. Tem algumas coisas. Eu jamais... Comida me deixa irritada. Mas o que me deixa irada são algumas coisinhas. Comparação e cobrança. Comparação, cara, loucura, hein? Comparação, cobrança e ficar pressionando, ficar em cima quando eu já estou resolvendo alguma coisa e a pessoa fica ali. Não tô falando de ti, não, tô falando de outras situações. Isso me deixa extremamente brava, que eu falo, calma lá, eu chego a pessoa, dou até umas palminhas vezes, calma que eu diga, mas com os outros eu falo, peraí, stop, porque eu preciso resolver, eu preciso concentrar as minhas energias naquilo que eu tenho para resolver primeiro, e depois que eu vou verificar as outras coisas com as pessoas. Então no dia a dia a gente já vê que existem um monte de coisas, um monte de motivos, situações que podem deixar a gente com raiva, ao ponto, às vezes, de ficar extremamente irado. Isso acontece e é comum. Mas além do nosso dia a dia, né, como eu te falei, o meu é bem simples, é ficar sem comer. A outra coisa que me deixa irado, agora jogando para um lado mais assim, no sentido de coisas, vamos colocar aqui do nível espiritual, é quando eu vejo uma injustiça acontecendo. Nossa, aí é dose, hein? Vou dar um exemplo claro aqui. Exemplo claro que infelizmente acontece. Solta, a gente não tá aqui para tampar o sol com a peneira. Quem ouve Tamo Junto Cast sabe que a gente aqui fala o que tem que falar e depois sai correndo. E eu não tô nem aí. Mas acontece que às vezes, dentro de igrejas, existe um sistema que ele é criado para que a igreja funcione e que não vire bagunça. E não está, não está errado ter esse sistema. Tem que ter um sistema. Disciplina é uma coisa que faz parte, até inclusive, é uma das facetas de Deus.
certo? Os presentes de Deus. A disciplina ela tem que ser exercida e executada. E isso mostra a ordem, mostra de que, ó, até aqui, beleza, aqui você passou um pouco, entendeu? Nossos pais fazem isso com a gente. Porque, querendo ou não, a gente como ser humano, a gente gosta de atravessar a linha do perigo. Ai, como gosta. Né? Tipo, até aqui você pode ir, mas parece que você vai colocar um pezinho fora da linha do perigo, é gostoso, é divertido, é muito top. É uma delícia. É tipo, é aquele ar de aventura, sabe? Então o ser humano por si só ele tem essa tendência, né? E aí, acontece às vezes nesse sistema que a igreja... E é por que eu tô falando de sistema de igreja? Você já vai entender. Mas acontece que dentro desse sistema, às vezes, vou dar um exemplo, aconteceu uma situação onde está uma galera e toda essa galera teria que ser disciplinada, certo? Uma situação aí que você pode pensar. E aí, quando vai pôr em prática, você vai descobrir de que algumas pessoas foram disciplinadas e outras não. Por quê? Porque as outras que não foram disciplinadas eram filha do ancião, filha do pastor, filha de alguém com influência. Exatamente. Certo? Isso, mano, me deixa com uma ira que vocês não têm noção. Não tem noção. Extremamente chateado. Não, é irado mesmo. Não é extremamente chateado, não. É irado. Eu fico full pistola quando eu vejo uma situação dessa. Quando eu descubro que houve uma injustiça desse tamanho. Por quê? Porque, mano, a regra é pra todos. Certo? Exatamente. E se eu não vou aplicar a regra com todos e eu vou aplicar a misericórdia ela não vem a conta-gotas. Ela vai pra todos também. É verdade. Então, existem situações. Você que tá aí ouvindo esse podcast, quiser aproveitar e escrever nos comentários pra gente, talvez alguma situação que já te deixou irado dentro do ambiente que você faz parte religioso, fica à vontade para compartilhar com a gente aí, que a gente vai chamar isso aqui até mesmo de sessão de expurgar. Diz aí pra gente, qual é a parada que te revolta, mano? Porque acontece. Joga na roda. E por que a gente tá falando disso? Porque o episódio que a gente vai estar falando hoje, ele vai estar se tratando de uma ira. E não é qualquer pessoa que se ira, não. Não. É Jesus. Então, aí que a treta é maior. Pra você tirar Deus do sério, tirar Jesus do sério, é porque passaram muito além da linha do limite. Então, sem mais demora, vamos pega para o texto. Bíblia aí e bora pro texto que está em João, capítulo 2, o verso 12 em diante. Isso, do 12 ao 22. Vamos lá. Então diz o seguinte: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Jesus, paz e amor aqui, né? Beleza. Depois disso, o casamento. Depois do casamento. Tá. Aí já no verso 13, já muda o cenário. Quando estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. 14. Passou um tempinho, veio a Páscoa. Já. Um lapso temporal aí. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e os outros e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, pare de fazer da casa de meu pai um mercado. Verso 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Já no verso 18 diz: então os judeus lhes perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo.
Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Pronto. Temos aqui o contexto, né? Claro, a gente acabou de ler aí. Vou ler o verso 23 aqui para pegar e completar o texto. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Pronto. Então a gente tem aqui esse contexto. Imagina só a cena. Jesus, ele está lá, chega o dia da Páscoa e ele vai no templo. Quando ele chega lá no templo, lá no pátio, para quem não sabe, o templo é dividido em 3 partes, né? Pátio, Santo e Santíssimo, sendo que o Santo e o Santíssimo ficam dentro de uma casinha ali, para você entender de uma maneira simples, que é dividida no meio, e o Santo e o Santíssimo acontece a entrada uma vez ao ano. Tá, Jesus está no pátio. E na hora que ele está no pátio, ele vê uma galera ali, cambista, né? Ou seja, pessoas que trocam. O que são cambistas, né? A gente está aqui em Portugal. E em Portugal, eu tenho que pegar o meu dinheiro, quando eu venho para cá a primeira vez, que é real, e transformar em euro. Isso se chama câmbio. Pronto. Por que ele está falando cambistas? Por quê? Porque naquele local existia uma moeda típica do templo. A galera não podia chegar lá com a sua moeda e comprar no templo. Ela tinha que fazer um câmbio. Então existia uma moeda típica do templo. Até porque vinha pessoas de outros lugares? Sim. Mas não só isso. Tinha uma moeda específica pro templo. Nossa. Isso. Tem até o nome dela. Ela não é como é que é? Eu também esqueci. Deixa eu pegar aqui a colinha, gente. Espera aí. Eu esqueci o nome dessa moeda. Eu também esqueci, você acredita? Mas enfim, enquanto a semana procura aí, existia essa moeda do templo. E essa moeda do templo, ela era feita uma conversão, tal, e beleza. Até aí, tranquilo. Aí Jesus olha toda essa cena, tem cambistas, galera fazendo ali a troca do dinheiro por moeda do templo, e tem uma galera vendendo boi não, né? Vendendo ovelhas, pombinhas, vendendo os animais que são utilizados na prática do santuário ali. Só que com o imposto lá em cima, né? Porque... Não só isso, mano. Eita, tinha aí mais treta. Ele chega lá e ele vê... Tinha mais coisa por trás. Ele vê... Porque, pensa só, a Bíblia é bem clara que Jesus chegou lá e começou a construir com cordas um chicote. Nossa, então quer dizer que ele... Ó, lembrei. O nome da moeda se chama shekel. Shekel, pronto. Isso. Ele começa a construir um chicote com cordas. Você acha que um chicote é rápido para construir? Não. Dá tempo suficiente para você dar uma observada ali, né, no que está acontecendo. Eu acho. Será que ele foi observando e foi construindo? Com certeza. Ele foi passando de mesa em mesa e ali, e tecendo o chicote. Não precisava passar de mesa em mesa. Se você sentar num lugar estratégico e ficar olhando, você consegue perceber muito mais do que você passar de mesa em mesa. Isso é verdade. Faz sentido. E aí, o que você começa a perceber nessa história? Jesus, ele começa a construir um chicote. E agora eu quero que você entenda o que Jesus começou a ver. Então, vamos ver. Imagina que naquele local, além da troca da moeda, porque tinha gente que não tinha o animal e tinha que trocar moeda para comprar um animal, eles tinham uma galera que trazia o seu bichinho, que era costume de Israel, de você chegar e levar o que a Bíblia falava, né, a tua ovelha com uma menor mancha possível e tal. Tinha os detalhes todinhos lá que a gente vê. De um ano sem defeito. Sim, mas era da tua colheita, né? Da tua fazenda ali, do teu rebanho. Do seu rebanho você pegava o específico ali. Um macho. Certo? Um filhotinho, um macho de um ano. Sim. Sem defeito. O ponto que eu quero dizer é que você pegava um bichinho ali específico da sua fazenda. Sim. Quando eles chegavam lá, o cara olhava ali e falava: esse teu bicho aí não dá não. Vai mas lá tá sem defeito. Aí eles falavam não, assim... mas esse não pode... Por conta... Inventava alguma coisa.
vai lá e com os cambistas e compra um novo. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que vender o bichinho dele por um preço muito menor do que valia. E depois ele tinha que pegar o dinheiro dele, juntar, fazer o câmbio obrigatoriamente também. E esse câmbio era alto? Não, mesmo que não fosse alto, você tá obrigando uma pessoa a fazer algo que ela não estava indo fazer. Sim, mas só para deixar, além disso, era alto. E depois disso, você tinha que ir lá comprar um bichinho. Só que, depois que você comprava o bichinho, era aceito, beleza. Só que esse bichinho que você comprava, que você vendia, sem você perceber, ele era levado para outro cara comprar o teu bichinho. Porque o teu bichinho não tinha problema nenhum. Não tinha. E eles colocavam o valor desse bichinho 2 vezes mais do que valia. Então, eles super faturavam em cima. É um baita negócio da China, né? Vamos se aproveitar da fé das pessoas para poder vender algumas coisas aqui e super faturar com isso. Será que existe ainda hoje assim? Acho que tem alguma coincidência, né? De hoje em dia aí. E aí Jesus, enquanto está olhando tudo isso, ele pega, termina de montar o seu chicote, estrala o chicote, pega a mesa dos cambistas que não está vazia. Estava cheia. Certo? Porque o texto fala que ele esparramou as moedas. Exato. Vira as moedas pro ar, faz barraco. Jesus barraqueiro. #barraqueiro. Sim, ele faz um barraco. Só que daí que tá um detalhe. Até no barraco Jesus consegue ser santo. Porque o chicote que ele tava na mão, ele não tacou nas pessoas. Não, ele não tacou. Deles. A gente fez até inclusive uma versão no ISD adolescente dos bugs aí, onde eu fiz como seria se eu fosse Jesus. E lá eu chicotei o menino e tal, jogo água na cara dele, mas Jesus não feriu ninguém. Não feriu ninguém. É que se eu fosse Jesus, eu teria feito isso, entendeu? Porque, obviamente, quando você tá irado, às vezes você, perde o controle e tal, e todas essas questões. E ali tá uma prova de que entra aquele verso famoso, né? Irei, mas não pequeis. Tá, vamos nesse verso aí, que eu acho que é interessante a gente dar uma olhada nele. Tá. Tem ele até aberto aqui no meu... Ah, tem? Então pronto. Na minha colinha aqui. Ele tá em Efésios, verso 26. Efésios 4, verso 26. Pronto, já ia perguntar. Procura aí, Efésios 4, 26. Quando você procura... Vou ler aqui. Quando ficar irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Pronto, olha só a condição. Ai. Olha a condição da ira Isso na foi uma Bíblia. lapada na minha cara. Mas não, presta atenção. Sim. Não foi lapada nada. Tá. Talvez foi, enfim. Talvez foi. É possível. Tá. É possível. Há chances. Mas olha o que o texto está dizendo. Ele não está falando não se irem. Não. Ele não está falando isso. Então, você aí que está irado com alguma situação de injustiça em relação ao povo de Deus, entendi. Não tem problema ficar irado. Entendi. O problema não está na ira. Não tá de você ficar... Você não tem como controlar. A ira é um sentimento que aflora, que vem de dentro da gente quando a gente está ficar inconformado, sobrecarregado com um monte de coisas que é a gota d'água. É o momento que você fala assim, Deus, não aguento mais isso. Tô full pistola aqui, eu vou jogar as coisas pra cima, eu tô bravo. Vou fazer alguma coisa. Às vezes, inclusive, essa ira que você tá sentindo, ela é movida pelo Espírito. E eu tô gravando um podcast aqui e eu sei que é muito perigoso falar isso, mas a verdade é que sim, às vezes Deus levanta ira no seu coração para que você se levante e vá lutar pelo que o Espírito Santo falou para você que tá errado e você tem que ir. Você tem que ir. Exatamente. Vai, se você tá vendo uma injustiça, levanta as mesas, meu amigo. Vai falar, isso aqui tá errado, não tá certo. Se ire e muito. Extravase, vai pra cima, bate de frente
reclama, não machuca ninguém, tá? Mas vai pra cima. Porque o texto fala que não pequeis. Você não peca quando tá irado. Mas tem uma dica aí. Porém, que a sua ira não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Ou seja, não pode passar de um dia. Ui, então quer dizer que se eu ficar irado, na parte da tarde eu tenho até o pôr do sol pra resolver a situação. Não é pra resolver. Quando passar de um dia, acabou tua validade da ira. Porque depois disso já passa a ser o quê? Uma mágoa. Tirania. Então quer dizer que, vamos supor, aconteceu fiquei inconformado com uma injustiça que ocorreu, e aí, vamos supor que agora de manhã aqui, eu fiquei full pistola, então até o pôr do sol eu posso ficar irado. Sim. Eu posso ficar com raiva até o pôr do sol. Não é que você pode ficar com raiva. A ira, amor, não é ficar com raiva. Tá. A ira é um sentimento que aflora. Vê no dicionário, pesquisa aí no Vamos Google lá, aí, então. pra você ver a definição de ira. Porque... Enquanto ela pesquisa, eu vou te dizer, vou continuar falando aqui. A ira, ela tem a ver com um sentimento que aflora da gente, que nos movimenta a uma explosão. Ela é uma explosão de algo que você não aguenta mais segurar. É alguma coisa nesse sentido. Vamos lá, no dicionário diz o seguinte: intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto, etc. Ou rancor generalizado em função de alguma situação injuriante, fúria, cólera, indignação. 2. A manifestação desses sentimentos. Ok. Agora, vai na Bíblia Strong e vê qual é a palavra ira utilizada ali. Você tem Bíblia Strong? Acho que eu devo ter. Era pra eu ter. Não, acho que eu não tenho, mas... Então vai aqui no meu celular. Bíblia Strong. Pra quem não sabe, existe um aplicativo gratuito que você pode baixar no teu celular, chamado Bíblia Strong, que ele vai te dar uma Bíblia. E dentro dessa Bíblia, acho o texto de Efésios aí. Dentro dessa Bíblia, você vai encontrar palavras que vão estar vinculadas ao grego e ao hebraico. E quando você abrir, é como se você abrisse um texto bíblico. Você abre lá, tipo, o texto que a gente está vendo ali, Efésios, e você clica em Efésios, clica no verso, tal. E quando você abrir, você vai ver que vai estar em azul, tipo com um grifo embaixo do texto de algumas palavras, embaixo de algumas palavras. Quando você clica nessas palavras, ele vai te jogar automaticamente para a palavra no grego ou no hebraico, para que você tenha noção de como é ela no original. E aí você consegue aprofundar um pouco mais o seu estudo da Bíblia também. Olha, muito dica de ouro, viu? Anota essa parada aí. Eu estou à procura aqui do Bíblia Strong. No teu celular. E aí, essa questão da ira, como a Samila já disse, deixa bem claro pra gente o quê? De que a ira, ela acontece quando existe um excesso da raiva, do sentimento de algo que foi provocado em você e você não consegue mais controlar. Olha. Sai, ela extravasa, ela vaza. Se eu guardo a ira, pra mim, se eu guardo a ira e eu não extravaso, eu crio um problema em mim. Porque como é que você lida com um sentimento que você não jogou pra fora? Se você não jogou pra fora, ele vai pra dentro. E aí ele vai te machucar. Eita, então quer dizer que eu preciso extravasar pra ela não virar... Nossa. Sim, psicologicamente falando, pra não gerar uma mágoa. Comprovar isso também. É pra não gerar uma mágoa? Seria isso? Pode não gerar uma mágoa. Pode ser que pra você simplesmente poder descarregar aquele sentimento e não ficar virando um remorso, alguma coisa talvez no sentido de você se sentir segura tanto aquilo e você passa a descontar em alguém
sem sentido. Ah, entendi. Sentimento represado é problema acumulado que gera problema no futuro com foco no que aconteceu no passado. Pronto, eu achei. Nossa, isso foi profundo. Depois tem que até anotar essa parte aí, voltar nessa parte e anotar. Pronto. Tá aqui. Como é que diz no Strong? Aí, como é que diz? O texto. Olha, eu não sei falar o grego, viu? A pronúncia é orgizu. Orgizu. Eu não sei como que fala, me corrige. É, o que tá escrito. Orgizu. Orgizu. Orgizo? É, orgizu. Essa é a pronúncia que tá dizendo. É a pronúncia, posso fazer nada. Ó, aproveita aí. Ordizo. 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 Vai. É mais ou menos isso. É estranha a palavra. Sim. Então, o que acontece? O significado. Provocar, despertar para a ira. Ser provocado para a ira. Ficar com raiva, ficar irado. Aí vem a nota. Note que o conceito de provocar para a ira ou ficar com raiva está presente em várias passagens bíblicas, como, por exemplo, a ira de Deus sendo despertada pelos pecados do povo. É interessante refletir sobre como nossas ações podem provocar diferentes reações em Deus e nas pessoas ao nosso redor. A ira é um tema recorrente na Bíblia, trazendo os ensinamentos sobre justiça, perdão e controle emocional. Olha só, justiça. Perdão e controle emocional. Exato. Então quer dizer que a ira também pode promover o perdão? Claro que pode. Ah, olha, babado. A ira, quando você sabe utilizar ela da maneira correta, ela não é ruim. Por isso que a Bíblia diz, não pequeis quando vocês se iram. Porque às vezes as pessoas vão assim, você não pode ficar irado. Isso não é de Deus. Oxe, claro que é. Não, só que Jesus se irou, mano. Aí você, mas Jesus se irou porque ele era Deus, ele podia. Oxe. Já vi gente falando isso. Por quê? Porque existe um medo das pessoas de elas se levantarem com a ira e não souberem controlar. Só que o controle da ira não cabe a mim de vetar a pessoa por medo dela não saber controlar a sua ira. Tipo, Porque se eu ensino a pessoa a não se irar porque ela não é Deus, automaticamente ela nunca vai aprender a ter maturidade de lidar com isso. Não, porque e foge do controle emocional. Sim, vai prejudicar de alguma forma emocionalmente. E outra coisa, pode ser que chegue em um momento, né, na verdade pode ser que não, provavelmente quando as pessoas começarem a usar a ira, é provável de que nesse processo elas errem muito algumas vezes. Olha. Mas o erro faz parte do acerto. Porque você está aprendendo a lidar com um sentimento novo que foi represado durante muito tempo, talvez. Exatamente. E agora ele está em descontrole. E aí, o ponto é, amiguinho, mano, na moral, se tem algo que você está vendo, que você vê na Bíblia e que não está de acordo com o que a palavra de Deus pede que seja, e você está sentindo no coração arder de uma forma que você não aguenta mais, mas você ainda não foi porque você acha que você não deve estar com raiva para falar, meu amigo, vai, explode, vai para cima. Quer ver um exemplo? Posso estar enganado, mas um exemplo é você pegar e defender as causas sociais, como por exemplo, alguma situação aconteceu com uma pessoa que ela foi injustiçada e você promover, porque querendo ou não, quando você fica irado, indignado com a situação de alguém, do teu próximo, você move uma galera toda para atender a necessidade dele. Isso é uma forma de você ficar irado, indignado com a situação. E tem vários casos, desde as condições financeiras daquela pessoa, né, através de donativos, das coisas que a pessoa precisa, de necessidade, como também de necessidade emocional. Ou também de várias... é apoiar as pessoas, de alguma forma que ela foi injustiçada. Um caso simples é as petições que tem aí da mãe que perde um filho por uma injustiça que cometeu. E aí você faz um baixo-assinado para irem atrás
da pessoa, porque a pessoa é uma pessoa, né, que tem influência, que tem posses, que tem condições financeiras e quer se livrar da responsabilidade do ato que ela cometeu. E tem mais. Se você for analisar a ira de Jesus aqui, foi uma ira de que ele jogou as coisas pro alto. Exatamente. Não foi só tipo com palavras, eu tô com raiva, vocês estão fazendo errado. Mas aqui ele jogou as coisas pro alto. Mas aí que tá uma diferença entre ira e vingança. Porque o exemplo que eu dei aqui, vou sair então degladiando todo mundo. A pessoa cometeu um ato inconsequente e quer se livrar. Não é assim, é você levar pelos meios legais. Sim, você não pode ser alimentado pela vingança, você não pode deixar de passar de um dia, né? Exatamente, se passa de um dia já é vingança. Exatamente. Então é normal você extravasar. E sabe o que é doido isso? As pessoas não sabem lidar no meio religioso com pessoas iradas. Não. E é muito doido, porque basicamente então elas não saberiam lidar com Jesus. Com a frustração. Assim, tipo, é porque realmente mesmo, as pessoas não sabem lidar com pessoas que iradas. Porque a pessoa já leva não, é contra mim, é perseguição, é não sei o quê. E fere o ego da pessoa e ela vai querer provar que aí fica aquela disputa igual o cabo de guerra, para ver quem é o mais forte. Entende? Então aí vira já uma outra questão, uma competição de quem é o dono da razão e de quem vai prevalecer à vontade. E eu vou te falar uma coisa. Um dos meus melhores sermões que eu fiz na minha vida, que inclusive me proporcionou uma época incrível depois, foi feito em cima de uma coisa que está virado. Olha só, tá a ver? Com toda a minha ira, eu preguei naquele dia, porque estava cansado já de ver tantas coisas e ninguém falar sobre aquele assunto, que isso me trouxe um chamado. Olha! É interessante, não? Então, é importante a gente entender que, mano, Jesus se irou. Mas você não é Jesus, você é Jesus. Você é chamado para ser uma espécie de Cristo para as pessoas à sua volta. Não é à toa que você se diz cristão, né? Cristão vem de seguidor de Cristo. Você é cópia de Cristo. Você é parte de quem Jesus é. Porque depois que Jesus foi para o céu e ele deixou o Espírito, ele deixou parte dele conosco para que nós pudéssemos fazer as mesmas coisas que ele fez. Para que nós pudéssemos fazer melhor do que ele fez. Inclusive. E nós somos chamados a ser pequenos Cristos. Somos chamados a ser parte de quem Deus é. E as atitudes de Cristo, elas também estão aqui para nos mostrar atitudes de um ser humano que está aqui vivendo uma vida andando ao lado de Cristo. Jesus, ele vem ensinar a forma certa a forma de seguir. E aí Jesus, ele fala que ele fez isso, essa ira, ela chocou as pessoas na hora, ele expulsou os caras de dentro. Uhum. Então, tipo, ele pode não ter tocado, mas que ele botou medo, ele botou. Uhum. Ele jogou para fora os caras. E depois disso, o texto diz que a galera perguntou com que autoridade você faz isso. Aí Jesus dá um spoiler falando que o templo ele vai ser derrubado e que ele construiria esse templo em 3 dias, porque seria através do corpo dele. Ou seja, que autoridade? A autoridade do Pai. Eu sou o próprio Deus aqui na terra e eu tô irado. Se tem alguém que tem motivo para estar irado dentro da casa do Pai, sou eu. E você? Não tem motivo para estar irado na casa do Pai? Só se você não se considera filho. Né? Faz muito sentido. Isso me lembrou a uma música, né? Esse tema todo, que é Uma Vida por Amor, da Joyce Carnassale. Tem uma frase que eu acho muito bonita que ela cita na música, uma música vale a pena você ouvir, que vai Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio nos mostrar a melhor maneira de viver, a maneira de servir a Deus. Então, através da ira a gente consegue servir a Deus? Consegue? Então pronto, a gente sabe então que
Você ficar indignado, ficar irado, você pode, mas você, cuidado para não pecar. Lembrando, não guarda para um dia. É. Passou o dia, acabou. Teu tempo da ira acabou ali, segundo a Bíblia. E vai resolver a situação. Não guarda no coração, porque vai gerar raiva maior ainda e ao ponto de gerar ódio no sentido de você querer vingança. E não fira as pessoas. Exatamente. É você lutar pela justiça sem você se deixar levar pela vingança. Ah, mas e fazer barraco? Faz barraco. Não tem problema não. Mas um barraco, né? Sem palavra. Ah, então então tá liberado pra eu xingar. Não. Não é assim também. A questão aqui é, se você tiver que jogar a mesa pro alto e você sente que isso é necessário para que as pessoas possam prestar atenção na indignação que o Espírito Santo está te movendo, vai, meu amigo. Pelas causas, não? Então assim, gente, o ponto aqui é que depois disso Jesus, ele fez isso e ele conseguiu fazer uma coisa que é extremamente importante para você entender aonde eu coloco a minha ira e uso ela da maneira certa. Seria a ira, então, uma espécie de acolhimento? Depois que Jesus fez isso, o texto diz que a galera voltou. As pessoas voltaram a se reunir e ali ele ouviu o que ele tinha para dizer. Ouviu e ali ele fez ainda curas e milagres. Então perceba de que a ira de Deus que acontece aqui nesse momento de Jesus, ela foi escandalosa. Ela jogou mesa para o alto, espalhou moeda, deixou o chão bagunçado, teve estralo de chicote, expulsou pessoas de dentro, não teve ferimento, mas teve medo no processo das pessoas querer sair fugindo do que está acontecendo. Mas as pessoas olharam aquilo e tiveram vontade de voltar para a casa do Pai. Porque o objetivo ali, o propósito, era a restauração, a adoração a Deus. E é óbvio que naquela hora que Jesus fala que a casa dele não é casa de comércio, que aquilo é uma injustiça, muita gente já tinha parado e observado que eles faziam era errado. E quando Jesus fez isso, teve uma galerinha que dali pra frente anotou o nome de Jesus e falou assim, tá dando muito trabalho pra gente. Vamos acabar com a vida desse cara. Exatamente. Ah, uma coisa. E os líderes religiosos, sacerdotes do templo, por que não fizeram nada? Porque eles estavam de treta ali. Lava-jato do templo. A corrupção do templo. Infelizmente, corrupção existe até mesmo dentro da igreja, amiguinho. Olha, então se talvez a sua possa estar tendo uma. Verdade. E você precisa estar atento, porque às vezes você é chamado para ser o Cristo que levanta o chicote. Exatamente. Nossa, faz sentido. Só que depois a galera voltou, creu em Jesus e tal. Então lembra, tem todos esses pontos aí que é importante. Quando o propósito... Ah, então você está querendo dizer que eu posso chegar ali e jogar tudo pro alto e falar que tá tudo errado, não sei o que. Se o propósito que no seu coração tá mostrando de que o que está sendo feito não é correto e que está injustiçando as pessoas e atrapalhando elas de chegarem perto de Cristo, e você já tentou falou e acumulou ao ponto de que você não aguenta mais, sim, chegou a hora de fazer barraco. Então, saiba, peça o discernimento do Espírito Santo para você pegar e agir no propósito segundo que ele te colocar no seu coração. Porque também você não vai sair quebrando tudo por aí e dizendo, não, porque eu ouvi lá no Tamo Junto Cast que eu devo fazer, que devo ficar irado e fazer barraco. Não é isso que a gente está falando. Um detalhe, se a gente olhar a história da vida de Jesus, em toda a vida dele ele se irou uma vez. Então escolha qual é a vez que você vai se irar. Claro que você não vai se irar só uma vez. E assim, eu lembro de momentos em que eu tive que levantar no meio de adolescentes, quando eu era adolescente, e me posicionar porque estava sendo feito coisas erradas. Exatamente. E aquilo não foi ruim. Aquilo, por a igreja estar com Deus, estar ali no processo, mas sim, não percebendo os detalhes de algumas coisas, eles olharam, repensaram e aquilo ajudou no final. Exatamente. Então, usa a ira para louvar e engrandecer o nome de Deus. Então podemos colocar assim, seria a ira uma espécie de
aquele adendo, aquela observação para fazer com que as pessoas, algum detalhe que esteja passando por desapercebido no seu meio. Às vezes não precisa ser uma ira, você vai tentar na conversa, você vai tentar... Só que tem argumentar, vezes que, então. Se você já está um tempo lutando e ninguém te ouve, talvez seja a hora de se irar. Então pronto. Então é isso. Não é fácil, mas é importante. Eu não estou nem um pouco preocupado se você vai errar no processo, porque faz parte. Mas contudo que você tenha sempre em mente esse detalhe. Não pode passar de um dia, porque se você errar no processo não vai passar de um dia. Você tem que fazer isso motivado pela causa de Deus. Se não for pela causa de Deus, então cuida aí, porque é por interesse dos homens e isso não é certo. E ela tem que ser de uma maneira que promove a justiça e que ela também aconteça de uma forma que as pessoas não tenham medo depois de se achegar perto de ti. Pronto. E não ferir pessoas. Então você pode se irar à vontade se você não vai ferir ninguém, né? Exatamente. É isso. E isso, ferir não é só machucar não, mas é com palavras. De você ir lá numa pessoa, eu não gosto de você, porque você está fazendo... Não. E soltar, como diz o ditado... Ataca a ideia, mas não ataca a pessoa. Entende? Argumentar a ideia. Vamos colocar... É porque às vezes, tipo assim, tem uma pessoa específica ali que realmente é ela a causadora do problema. Só que você não vai ferir a pessoa, você vai chegar lá e assim, olha, pontuar a situação. Esse tipo de atitude não é certo. É a situação, você vai argumentar a situação e não a pessoa. E aí não adianta trazer, porque naquela época, não tem nada disso. Jesus não usou nada daquela época. Isso, você fez aquilo. Aqui agora a ira pontual, pronto, acabou, foi. Pronto. Eu tenho até medo do que pode acontecer daqui pela frente, mas também tenho um pouco de felicidade no coração, porque muita gente já está tempo segurando, achando que não deveria fazer o que tem que fazer, porque a ira está no coração. E também tem outra, a ira nos últimos tempos vai fazer parte da vida da nossa vida. Quanto Sim. mais se aproxima a volta de Jesus, porque como que você vai se posicionar ao lado de Cristo se você não se irar? Porque muitas coisas vão acontecer. Hoje a gente vive num mundo completamente. Você tem que se levantar e falar, não está certo e eu vou permanecer fiel. Eu vou permanecer firme nisso daqui. Exato. Entende? E isso vai fazer com que as pessoas que são de Deus se juntarem, se aproximarem e crescer. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado por mais um Tamo Junto Cast aqui. A senha é... Barraco? Não. A senha é pistola. Pistola. Ou então full pistola. Full pistola. Full pistola. Ou você acha que não? Full pistola. Barraqueiro de Jesus. Pronto. Barraco de Jesus. Barraco de Jesus. Coloca hashtag Barraco de Jesus. Não precisa colocar hashtag, não. Não precisa? Então não. Pronto. A senha é Barraco de Jesus. Pronto. Mas barraco de Jesus não, porque barraco de Jesus vai dar a entender de que tem um barraco ali, uma casa para morar. Mas Barraqueiro de Jesus. Pronto. Não, já sei. Para finalizar, desculpa, demoramos muito nessa senha. Sou o barraqueiro de Jesus. Pronto. Nossa, que senha comprida. Mas é também uma mensagem. Então pronto. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Continua junto, explorando e crescendo no conhecimento da palavra. A gente termina dizendo, como sempre... Tamo junto no céu. Eu ia falar tamo junto cast. Oxi. Ai, que viagem. Valeu.